Fala aí, Brasil, meu povo, minha pova, meus amores, minhas amoras, como estamos? Estamos bem sempre, graças a Deus. Morrendo de saudade de vocês, eu peço desculpa, mas eu precisei de uma pausa para poder limpar a mente, gente, despoluir. Porque nós estamos vivendo um momento no Brasil que acaba poluindo nossas emoções, nossos sentimentos, nosso racional. Tá? Não aconteceu nada com o meu canal, não, graças a Deus, não aconteceu nada comigo, mas, sabe, a gente fica infectado. Isso não faz bem para ninguém, né? Então, eu precisei me afastar das redes sociais, quer dizer, pelo menos, né, em atividade, fiquei olhando algumas coisas. E, gente, o que eu vou trazer para vocês hoje não é novidade para ninguém, é um caso que está repercutindo tanto no Brasil quanto lá fora pela agressividade, pela monstruosidade, tá? Que é o caso Vitória de Cajamar. Eu não vou trazer nada que talvez vocês não saibam, mas eu vou trazer um raciocínio, a minha visão do que está acontecendo, tá? Porque é assim que eu trabalho com vocês. Sabe, tem uma força bem maior manipulando tudo. Né? Vocês, meus amores, que estão sempre comigo, sabem que o que eu faço com vocês é uma troca de pensamentos, né? De um entendimento, de uma visão que a gente tem muita proximidade, tá? E isso, infelizmente, poucas pessoas estão trazendo. O que não está nos autos não existe. Não existe porque não colocaram. Tá? Então eu já vou começar a adiantar para vocês uma coisa, gente. O que eu mais estou, desde que eu acompanhei esse caso lá no comecinho, tá? É a gana, essa que é a palavra, tá? De acusarem de qualquer maneira o Michael Santos. Havia uma certa... Passava que havia uma certa sabedoria maligna, vamos usar esse termo, para não parecer que é um elogio. Ruth, você está me dizendo que você está defendendo ele? Não, não estou defendendo. Eu nunca defendi ninguém aqui e vocês que me acompanham sabem disso. Eu não defendo. Eu tento racionalizar e não ir na onda emocional que todo mundo vai. Eu não trabalho com ondas emocionais, tá? Para quem sabe da minha profissão, não dá para viver de emoções. Apesar de eu trabalhar com as emoções alheias, eu preciso ser muito racional, né? Para poder entender as emoções, não para participar delas, né? E com os meus pacientes eu tento trazer para um lado mais racional, para poder exatamente despoluir o emocional, tá? Então vamos começar. O que eu ouvi lá de dentro da delegacia, numa conversa bastante amigável, foi a seguinte frase: nós estamos com uma epidemia de meninas desaparecidas naquela região. Foi o Michael. Gente, eu já vou falar alguma coisa para vocês assim de cara, para a gente poder começar a trabalhar na minha linha de raciocínio, tá? O Michael está envolvido? Está. Ele é o idealizador, o planejador, o intelectual da coisa. Ele agiu sozinho? Ele é tudo que estão falando? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? Já vou adiantar tudo e a gente vai olhar, tá? Mas assim, já para ficar claro de começo, tá? Não. O Michael é uma ferramenta muito pequena, é uma ferramenta descartável dentro de uma engrenagem muito maior. E de muito tempo, eu vou mostrar isso para vocês. O caso Vitória, tá? Infelizmente,
essa menina teve que passar por isso tudo, talvez, tá? Por um bem maior. Por um bem maior. O que eu quero dizer com isso? Gente, a coisa tá, olha. E ninguém vê, todo mundo abafa o caso, são casos isolados. Aliás, no país, tudo é caso isolado, tudo é lobo solitário. Eu tô por aqui com isso, tá? E teve uma hora que o mundo espiritual falou, chega. Essa menina foi eleita num plano espiritual para um bem muito maior. De trazer luz ao que está jogado embaixo do tapete há muito tempo. E é sobre isso que nós vamos falar. E assim como essa menina foi escolhida, digamos assim, para essa missão terrível, o Michael, tá? Não é nada do que estão falando, tá? Nós ouvimos durante todo o percurso vários adjetivos negativos dele. E, de novo, pela minha profissão, eu vou dizer para vocês, ele não tem esses adjetivos. Não vou dizer que ele é santo. Estou dizendo, ele é uma ferramenta, ele está no caso. Mas, olha, ele está lá embaixo na cadeia alimentar. Ele não está no topo desse caso. Não está. Vamos começar a conversar sobre isso? Bom, eu vou mostrar o que todo mundo já sabe, porque eu acho que todo mundo já sabe de tudo, né? Mas assim, gente, vamos começar lá do começo, né? Eu só vou trazer aqui para vocês, gente, pessoas que estão de alguma forma ligadas ao caso, como o advogado da família da Vitória, como uma advogada criminalista processual que quase entrou no caso com os advogados do Michael, tá? Não entrou exatamente porque ela é processual. O que quer dizer isso? Ela trabalha com o que está no processo. Ela trabalha da maneira assim, olha, eu vou te defender, mas eu não vou mentir, não vou enganar. Você vai me dizer toda a verdade, a gente vai trabalhar com a verdade. Dentro dessa verdade, a gente vai tentar explicar, organizar, né, o que está acontecendo com você. E a família dele não aceitou isso. Será que foi a família dele? Gente, estão todo mundo botando o Michael, a mãe, não sei o que lá, como monstros. São pessoas humildes. São pessoas pobres. Ah, a mãe trabalha na prefeitura. Na limpeza. Não é graúda. Essa prefeitura está uma bagunça. Tá? Mas o Brasil está uma bagunça. Por que está uma bagunça? Porque tem um tal de um prefeito fake. Porque o prefeito mesmo não podia mais ser reeleito porque só pode ficar 8 anos. Então botou um fantoche dele, tá? Então tá tudo bagunçado esse caso. Mas, gente, esse caso não é Cajamar. Esse caso não é Cajamar. É um território bem maior. Bem maior. Então, assim, muitas pessoas falaram, porque a menina teve um caso com o prefeito, porque ficou grávida. Gente, não é sobre isso. Esse prefeitinho é novinho, é fantochinho, tá? E não é Cajamar. A gente vai olhar tudo a partir de agora. Então, vamos embora, gente. Eu vou botar primeiro o advogado da família, tá? Porque ele tá bem indignado e quem não tá, né? Com tantas bobagens. E hoje veio mais algumas peças que eu vou trazer aqui para vocês, mas que tem muita bobagem ainda nesse meio, tá? Vamos começar ouvindo o que o doutor Fábio tem a dizer a respeito do começo do corpo. Tudo começou quando encontraram um corpo, né? Então vamos começar por aí.
Olha, os doutores aqui estão trazendo novidades que ninguém trouxe. Primeira mão. Eu vou dizer uma coisa, o que mais me impressionou, Danilo, não sei se você teve a mesma impressão, quando vocês falam que da estrada de terra para o local desovado tem mais de 200 metros e não há rastro que ela foi arrastada e não há sangue no local onde ela foi encontrada. E o Danilo fala, bom, então ela foi carregada? Se não teve rastro, Danilo, como é que você transporta uma mulher de 60 quilos e uma pessoa morta, a gente sabe que fica muito pesado. Como é que você pega uma moça de 60 quilos morta, você transporta ela 200 metros... E passa por uma cerca. Passa por uma cerca e não tem um rastro no chão, que indica que a perícia de São Paulo iria verificar. Que é uma das melhores do Brasil. As costas dela, Danilo, estariam todas lesionadas, porque ela foi pra lá sem roupa. Até porque é o seguinte, naquele momento você tinha um corpo que não tinha uma pele firme. Imagina a pele 5 dias depois do crime. Então, quando a gente fala Então, isso, o corpo dela estava envolvido em alguma coisa? Não, ela estava saco, uma mala? Ela estava com uma camiseta na cabeça, assim, né? Como se fosse um sutiã, um top, com as mãos para cima, e com a barriga para cima e com as pernas abertas. Então, naquele momento, se ela tivesse sido arrastada, o corpo não estaria naquela condição. Eu faço esse paralelo. Tem uma possibilidade dela ter sido levada para lá e ela ter sido morta ali? Não, nenhuma. Se ela tivesse sido arrastada, teria vestígios no corpo, estaria bem mais machucado, porque são 200 metros. E ela também, você também não pode falar que ela foi enterrada, porque também não tinha vestígio. Então ali não arrastou e também não enterrou nada. Ela foi levada e colocada ali. Agora, de fato, são 200 metros. E ela pesava aproximadamente 60 quilos. O perito falou que aumenta mais ou menos 33% do peso do corpo. Vai bater quase 80 quilos. Carregado 80 quilos, 200 metros. Passando por uma cerca. Então, gente, por que eu comecei por aqui? Porque foi onde tudo começou. O encontro do corpo. Eu tenho a foto. Eu analisei bem a foto. E ela tem um hematoma muito grande aqui, muito grande, perceptível, claramente, além de tudo que a gente já sabe, né? E lá no começo falaram, não teve tortura, foi papum, papum, papum. Todo mundo falava isso, lembra? Não teve cativeiro. Bom, lá no começo, quando começaram a falar isso, tá? Eu já... em off aqui, para muita gente que eu transito e que converso, eu falava lá atrás, há quase 2 meses, mais de 2 meses, né, que esse caso começou. Olha, teve cativeiro, o cativeiro não é em Cajamar. Por quê, gente? Pensa, ela foi encontrada 7 dias depois. 7 dias depois, tá? Em 7 dias... Você pode pegar uma pessoa, levar para São Paulo, quer dizer, já era São Paulo, leva para o Rio Grande do Sul, leva para o Nordeste e volta. 7 dias dá para você ficar rodando quase que o Brasil inteiro com uma pessoa, tá? Ela ficou, sim, tá? A gente acabou de ouvir o Dr. Fábio falar. 5 dias de morta, 7 dias ela estava desaparecida. Então ela ficou 2 dias viva. Não foi em Cajamar. Ah, o cativeiro foi na casa do Maico. Não foi. O cativeiro foi no Chiqueiro. Não foi. O cativeiro foi na casa da dona Edna. Não foi. Não foi, gente. Por que essa menina foi depositada ali? Como ele falou, não foi arrastada, não foi nada. Ela foi depositada por mais de uma pessoa. Tá? Porque a posição aqui, eu tô falando, eu vi as fotos, as perninhas assim... Alguém pegou e deixou ali. E outra coisa, ela estava ali há muito pouco tempo. Porque eu dei tanto zoom nessa foto. E tem uma coisa que eu não sei se vocês já viram, espero que vocês não vejam, mas eu já vi algumas vezes. Tá? O processo de decomposição não é simples. Não é assim, vai murchando, envelhecendo, não. Vai soltando líquidos, cinzas, escuros, vai... é bastante, que não é sangue, é tudo quanto é líquido que está lá na gente, que vai apodrecendo junto e vai vindo. Então, se ela tivesse sido colocada ali, assim que no entorno do corpo teria essas marcas dos líquidos da decomposição. O local estava completamente seco. Ou seja, ela tinha já até passado o processo dessa perda de líquido, que é horrível, horrível, e não é pouco, tá? Eu já vi algumas vezes, tá? Então, eu não estou falando do tal do líquido vermelho, que a gente não pode falar o que é, né? Que tem para manter a gente viva e pulsante, aquilo que roda na gente, aquele líquido vermelho. Não estou falando disso, eu estou falando
do depois, quando exatamente esse líquido cessa, tá? Bom, eu não vou repassar pelo caso de que, porque o líquido não foi encontrado porque não foi ali, não foi no chiqueiro. O chiqueiro é sim perto da casa do Michael, mas ali, gente, tem vizinhos. No começo escutaram, me solta, gritar, entrar e sair, tinha mais gente. Porque eu entrar e sair tem um detalhe. Tem uma mensagem circulando, né, que eu nem vou trazer, assim, do Michael para alguém. Meu carro foi filmado, tal hora e 4 da manhã. Então, pegou por volta de meia-noite e pouca, levou para lá para decidir, né, e enfiaram no carro de novo. Onde é que foi filmado às 4 da manhã? Tem muito tempo para levar para onde quiser, então não foi ali. Não foi ali. E não foi naquele momento que acabaram de fazer o serviço e jogaram lá onde foi encontrado. Outro detalhe. A dona Edna foi encontrada primeiro. E depois desse aparecimento do corpo da dona Edna, é que 2 dias depois encontraram o corpo dela. Gente, tinham cães farejadores, tinha gente procurando, a GCM era amigo do pai, tinha um que estava muito envolvido procurando. Será que não iriam encontrar, já que foram para a mesma direção? É que esse corpo não estava lá. Tá. O prefeito se antecipou para dizer, olha, no caso da dona Edna, foi, encontrou, mas não era. Tá? E tem outra coisa ali também, como todo o Brasil, tem as facs de tráfico. Tá? E eu acredito que só devolveram para ali e botaram naquele local para ser encontrado, porque foram pressionando. Olha só, aparece logo com esse corpo, porque tá dando mídia, é repórter, é polícia, o que não aconteceu nos outros casos. E aí pegaram de onde que estava, tá? Tudo bem, não estava enterrado, mas estava jogado em algum canto e botaram ali. Tá? E botaram ali. Essa é a minha opinião, desde sempre. Tá? E eu tô trazendo isso para vocês. Bom, por que eu tô trazendo isso tudo? Lá no final eu tenho a cereja do bolo para respaldar o que eu tô dizendo. Não foi lá, não foi em Cajamar, só devolveram para lá porque pela primeira vez deu muita mídia, deu visualização internacional, porque senão esse corpo não ia ser encontrado ali, porque não estava ali. Tá? Bom, vamos caminhar. Por que ela entrou no carro, né? Ele pegou, não pegou, a gente viu o depoimento. Gente, eu não vou me basear naquele depoimento, porque aquilo não foi um depoimento. Não foi um depoimento. Tá? Mas por que ela entrou dentro do carro? Vamos escutar o Dr. Fábio falar. E eu conversei com o pai, converso com o pai todos os dias. A Vitória não sabia que era Michael? A Vitória contava tudo para o pai e para a família. Sim, garante que ela não sabia? Absoluto, ela não conhecia. Garanto. Por quê? Porque de tudo que tinha no celular do pai dela, ela não teria o menor... E olha que ela contou pro pai que estava namorando, quando o pai pede para terminar o namoro, ela contava tudo. Então, se ela tivesse algum envolvimento com esse rapaz, se ela tivesse qualquer tipo de coisa com esse rapaz, ela teria certamente contado para o pai. E o pai nunca ouviu falar o nome desse rapaz dentro de casa. Então, naquele momento, ela entra no carro, de livre e espontânea vontade? Sim. Mas porque tinha alguém no carro que ela conhecia. Doutor, existe... Ou seja, o Michael não estava sozinho na hora do arrebatamento. Mas continua pra gente finalizar. Essa parte, a linha do tempo. Ela entrou no carro, e aí eles discutiu, e aí ele fala que... Aí na visão de vocês tinha outra pessoa. Que no banco da frente e foi pro banco de trás, ou ela foi pro banco de trás. Não dá pra saber. Mas fato é o seguinte, ela entrou dentro de um carro. Certo. Mas ela não foi... Ela pode ser aquele carro, tá? Eu acredito até que seja sim o carro dele. Mas ela não foi morta dentro do carro. Não foi. Aquele momento ela é arrebatada. Eles sequestram ela naquele momento, leva para algum lugar, e ele dirigindo, até porque tem uma pessoa que disse que ele estava no carro e tinha uma outra pessoa junto com ele. E essa outra pessoa, talvez é a pessoa que o Michael está protegendo, entendeu? E essa suposta intimidade com a Vitória? Suposta intimidade com ela que faz com que ela entre dentro do carro. Bom, e daquele momento que ela é arrebatada, ela é levada para algum lugar, para um cativeiro, que possivelmente, provavelmente, ela tenha ficado 2 dias. 2 dias. Ela foi estuprada. Eu acredito muito e sempre pensei isso. Tinha algum conhecido dela, isso também eu comentei aqui nos meus offs, né? Desde o começo.
Porque até pelo meu trabalho de análise, né? Não esse tipo de análise, né? Eu acho que eu já falei para vocês, eu sou psicanalista e tal. As pessoas me perguntam muito, vem sempre toda hora, o que você acha disso, o que você acha daquilo? Eu falei, gente, tinha mais de um e tinha alguém conhecido. Tinha alguém conhecido. Ah, mas a vizinha ouviu, me solta, me solta. Não, não na hora de entrar no carro. Não na hora de entrar no carro. Tá? E sim, foi dito, inclusive, que alguém tinha visto alguém com uma balaclave e o Michael, ou seja, e aí eu já começo a botar, vamos botar um negócio. Esse tipo de testemunhas, esse tipo de relato, eu escuto um canal que toda hora, ele me irrita, porque ele fala assim, isso não está nos autos, isso não está nos autos, o que está nos autos não, o que não está nos autos não existe. Ok, agora não está nos autos porque não quiseram botar. Não é porque não existe. Tá? Existiram muitas testemunhas. Ah, mas isso não consta nos autos. Nós vimos vários repórteres, principalmente, acho que do Balanço Geral, se eu não me engano, mostrar um monte de coisa, mas não consta nos autos. Por quê? Porque não houve interesse de botar. Não é porque, não tem relevância. Tem. Tudo é relevante para uma investigação. Tudo. Tá? Agora, ficar peneirando o que bota e o que não bota, esse testemunho serve, aquele não serve, por quê? Começo de investigação é tudo. Lá na frente a gente pode começar a descartar, mas no começo não. No começo não. Por quê? Porque tudo tem um começo, meio e fim. Para a gente juntar as peças, tá? A gente não pode pegar do começo e pular para o fim. O meio é muito importante. Então, esse meio não dá para descartar em começo. E o caso da Vitória foi assim, resolve. Começou com o tal do prefeitinho falando, olha, tá aqui, achou, não é? E não era, que era a dona Edma. E tudo, de repente, já resolvemos. Prendemos o homem, pronto. Naquele dia que prenderam aquele homem, acabou. É ele. E aí começaram todas as adjetivações, né? Mas por quê? Porque o carro. Porque encontraram o quê? Encontraram um sanguinho. Encontraram não sei o quê. Gente, era começo de investigação. Muita gente ali falou coisas, os investigados do começo, tal dos Gustavos e etc. Falaram coisa que também não estava congruente. E nem por causa disso prenderam eles. Nem por causa disso. Mas a esposa do Michael disse que mentiu, que ele falou que estava com ela. Houve um monte de mentiras. E eu nem vou trazer todas, porque senão já acaba amanhã esse vídeo. Tá? Houve um monte de incongruências. Mas a só dele, ou seja, não dá, né, gente? Não dá. Tá? E sim, tinham conhecido. E aí, de novo, a gente volta para nomes ditos, testemunhados, que também houve mentiras e que foram descartados. Eu acabei de citar 2. E que, inclusive, ela passou mensagem. E outra coisa, não, mas é ele porque tinha o print dele no celular, dela no celular dele, que ele sabia porque ela printou o horário do ônibus, que estava no ponto do ônibus. A pergunta que fica é, alguém elucidou a polícia, os investigadores, se aquele print foi ele que tirou e enviou para quem, porque ninguém tira um print para guardar. Se eu tirar, no meu celular, pegar e printar alguma coisa, é porque eu vou mandar para alguém. Ou, se eu tenho um print, alguém mandou para mim. A gente não guarda print aleatoriamente. Então, esse print já me dá um monte de interrogação na cabeça. Como é que vem dizer? Não, a prova é porque tinha o print. Ele mandou para quem ou quem mandou para ele? Com qual interesse? Isso foi esclarecido? O envio do print, quem mandou para quem? E ela mesma enviou para outros que precisava de carona. Quem mandou para quem? É
É uma pergunta tão simples, é o que eu falo. Começo da investigação, encontrei o print. Para quem? Para quem que foi? Qual o interesse de mandar para essa pessoa? O que essa pessoa tem? Gente, é simples, qualquer um faz isso. Né? Enfim. Então, quem é esse conhecido? Que a polícia não quer falar, não quer dizer. Né? Vamos lá, mais um pouquinho do advogado do Dr. Fábio, tá? Já mostrei algumas coisas. Esse print, né? Esse sumiço de corpo, essa falta de marca de decomposição local. Não, ela ficou 5 dias ali. É que ninguém encontrou. Não ficou. Não ficou. Não tem a marca de decomposição local. Tem marca de decomposição no corpo. Tá? Enfim. Então. Porque procuraram o tal do líquido vermelho. Ok. Se fosse no chiqueiro, se fosse aqui, ali, perto, nas imediações, além do líquido vermelho, se tirassem dali para limpar, aonde deixaram até botar no local em que ele foi encontrado, também encontrariam, tá? Esse líquido de decomposição. Eu não estou falando nenhuma besteira não, gente. Esse líquido existe. E não é pouco. Ok? Mas vamos lá. A outra coisa que o doutor Fábio, e foi quando começou a chamar a atenção de todo mundo, tá? Seu grado. Doutor, houve um áudio, logo depois da confissão, que foi feito na carceragem com 3 advogados de Michael, aonde eles batem papo com o cliente e gravam. Eu não consigo entender como um advogado não pode entrar na carceragem com celular. Não pode. O advogado tem acesso ao seu cliente, mas sem celular. Sim. Eu tenho feito entrevistas em cadeia, não entra celular. Mas entrou e tem um áudio aonde o rapaz fala, eu fui pressionado e eu inventei essa história. Sim. Quando o senhor ouve esse áudio naquele fatídico dia após a confissão, qual foi a sua reação? Primeiro, em relação aos advogados, surpreso a questão da utilização do aparelho celular no local, na carceragem. Falo isso com propriedade, porque vai em CDP praticamente quase todos os dias, delegacia toda hora. Às vezes, para você está na delegacia, para você colher uma procuração, para o cliente assinar uma procuração, você tem que deixar relógio, celular, tudo. Você vai conversar com o cliente só para saber o que aconteceu, dependendo do tipo de caneta que você estiver usando, você não entra. Só caneta Bic. Vai entrar com a caneta Bic transparente, uma caneta de cor preta, não vai entrar, ou você senta sem absolutamente nada. Então não pode utilizar o telefone celular. Mas essa é uma questão que eu acho que quem se sentiu prejudicado com isso, que tem os órgãos competentes, tem a OAB, tem a própria delegacia, pode questionar o advogado em relação a isso, né, porque vazou esse áudio, vaza o áudio usando. E aí isso é uma comemoração que se apurada. No segundo áudio, quando os advogados do Michael alegam que a delegacia de Cajamar seria mais seguro ele ir para uma penitenciária, ele vai para um presídio, e aí, Danilo Snyder, sai um áudio de uma mensagem trocada de dentro da cadeia, que seria ele mandando áudio para a mãe dele. Então não, aí não. Tudo isso é na delegacia. Na realidade, esse primeiro áudio, quando ele fala, porque tem a confissão, e dias depois vem o áudio dizendo, não confessei nada, eu inventei isso, porque eles me pressionaram, falaram que iam colocar minha mãe nesse rolo todo, a minha esposa e tal. Nesse momento eu falei, é óbvio que teve uma coação. É óbvio que tentaram varrer a sujeira para debaixo do tapete. Eu falei, isso não é problema, cara. Porque eu falei outras vezes, mas você está falando que a delegacia... Estou falando exatamente isso, porque você pega a confissão desse rapaz e você pega tudo aquilo que estava sendo investigado, que foi investigado até aquele momento, nada bate. E fazer a confissão da maneira com que foi feita, tudo bem, legal do ponto da legalidade, tudo ok. Chama o advogado para poder assinar, tudo certinho. Cara, mas no caso está muito repercussão, não é ilegal, mas chega a ser imoral você fazer um negócio desse. E aí você abre brecha para quê? Para vários questionamentos. Então, a maneira com que a confissão foi feita, embora legal, tudo que ele disse, não batendo nada com o que foi investigado, e ele vem e disse que foi coagido, é óbvio que ele foi coagido. É óbvio que ele foi coagido. Nesse primeiro momento. E aí, no segundo momento, aparece ele falando com a mãe dele. Não poderia utilizar. Muita gente fala assim, mas no momento da confissão, de acordo com o Código de Processo Penal, é proibido terminantemente a utilização do aparelho telefone. Não pode. No momento, tá bom, eu vou confessar o crime. Posso dar uma ligada para minha mãe? Não, nós não estamos fazendo uma mediação no sequestro aqui. Gente. Não pode usar telefone celular aqui. E aí, ele continua, eu não trouxe... Talvez você já tenha outro trechinho de vídeo. Tá. Então, 2 vezes houve uso de celular. 2 vezes. Não foi no presídio aquela conversa com a mãe. Foi na delegacia. Na delegacia. Com quantas pessoas ele falou que não vazou? Ele estava o tempo todo com o celular de quem? De quem?
Porque diz a polícia que o celular dele está confiscado. Que foi confiscado? Ok. Que tiraram tudo? Ok. Mas ainda estava? Não sei. Mas de quem é esse celular e por que estava na mão dele? Quantas vezes ele usou esse celular? Quantas pessoas usaram o celular para falar com ele? Falar, segura o B.O. E é por isso que passam um celular para ele. Segura o B.O. Porque, houve coação, ele falou, né? Que ameaçaram minha mãe e minha mulher. Mas será que foi só a polícia? Já que tem um celular rodando, um celular misterioso aonde não pode? Quem está falando com quem? Quem está falando com ele? Ele está falando com quem? Quem está repassando ordens para aquela delegacia e ainda fala, agora passa esse celular para esse cara aí. Gente. Pensa. Eles me coagiram. Sim, eles quem? A delegacia. E por que foi parar o celular na mão dele? Porque alguém está coagindo a delegacia? Passa aí para esse vagabundo? Não sei. Mas é coisas que a gente pode pensar. Né? Então vamos lá. Eu nem queria falar muito disso. A minha ideia era juntar todos esses videozinhos assim e jogar sem eu falar nada, sabe? Mas aí fica louco. O que a Ruth tá pensando, né, gente? Porque que dá vontade de dar. Não dá nem vontade de comentar, mas tudo bem. Vamos. Agora no começo do mês, vai vencer a prisão temporária. 6 de março. 6 de março. De maio. E provavelmente o delegado vai encerrar o inquérito, vai pedir a transformação em prisão preventiva. Na experiência de vocês, a Justiça de Cajamar vai dar essa prisão preventiva ou vai dizer o seguinte, olha, precisa de mais tempo de inquérito policial e esse rapaz tem que ser solto? Será, a pergunta que eu faço para vocês dois, será que o promotor tem elementos suficientes para fazer uma denúncia ou ele vai pedir mais diligências e falar, solta esse rapaz dia 6 de maio? A conversão virá. Em preventiva. Da temporada virá. Tem elementos para isso. Agora, cotas virão. Vou tentar nos assim só para explicar. O Ministério Público vai receber. Mas vai pedir para diligenciar, para colher outras informações. Eu acho que vai pedir. Até porque, assim, num caso... E também vou falar uma coisa. A conversão, é com base 100% numa prova técnica, talvez 90% sim, mas 10% tem o clamor desse caso. Sim. Colocar esse rapaz na rua agora... Da prisão preventiva. Então, eu acho que agora vai ser convertido. Agora, que tem elementos para cravar e fazer uma denúncia robusta da maneira com que... Porque ele pode responder. Aí você tem a questão do feminicídio, você tem a questão do... Tá vendo? Não é robusta. Traduzindo, uma lambança. Não, mas pelo clamor popular ele vai ficar. Agora, quem induziu esse clamor popular a só apontar para ele? Quem induziu quem? Foi o clamor popular que induziu para ele? Ou tudo que foi passado induziu esse clamor popular para ele? Né? Vamos ver, gente. Vamos ver. Eu acho que a demora nesse ponto foi crucial. A demora em ouvir as pessoas. No início, não dava, porque você perde, você faz o pedido para as operadoras, você depende da operadora, demora. Só que tudo bem, enquanto você fica esperando a maturação dessa prova técnica, você tem que ir a campo. E nesse trabalho de campo é onde eu acho que a polícia pecou. Por quê? Pela incompetência? Repito, não. Pela falta de contingente, não é novidade. É só você chegar na delegacia de Cajamar e você ver a estrutura que tem. Né? Você não conta com uma estrutura igual você tem no DHPP. A estrutura que eu digo é de equipamentos, de pessoas, de veículos, de armamento. Então, naquele momento, dia 5 de março, quarta-feira de cinzas, 17 horas, quando o corpo foi encontrado, doutor Fábio, doutor Aldo, naquele momento, teria que ser chamado o doutor Ivaldo Aleixo e falar, nós não temos condições. Mas é complicado, né? Eu não sei como que é a questão, de repente, que envolve um delegado. Não, eu não quero, eu quero para mim. Tá, de repente acha que... Não, porque num determinado momento eu falei isso e aí vem uma sequência de críticas. Eu falei, agora todo mundo quer ser o pai da criança. Nessa briga que tinha. Aldo fica com o processo, com o inquérito, ou o Fábio, aquele bate... Todo mundo querendo ser o pai da criança. Todo mundo querendo desvendar o crime nisso. As provas vão se esvaindo, os locais, as provas que poderiam ter sido colhidas pela perícia num lugar... elas vão sumindo. Aí a pergunta que fica é, se tivesse feito a perícia antes nessa casa, será que não tinha encontrado
um outro tipo de material, ou sangue, ou mais sangue, então a demora, eu acho que a demora foi crucial. 3 locais lá em Cajamar, não encontraram nada. E a questão, Dani Slider, é o seguinte: não se sabe direito o horário que ela morreu, não se sabe aonde ela morreu, e se ela foi mantida em cativeiro, não se sabe onde é esse cativeiro. É disso que eu estou falando. Onde é que foi esse cativeiro? E percebam, o Lordella, ele coloca, não encontraram líquido vermelho, outro material ou mais líquido vermelho. Esse outro material é o que eu estou falando para vocês. O corpo ficou em algum lugar em decomposição. Teria que ter um outro material que não está no local onde o corpo foi encontrado. Tá? Egos demoraram, perderam provas, só foram começar, segundo o advogado, o doutor Fábio, muito tempo depois. Sim, pegaram os celulares, enquanto vem, tá, resultado da perícia que demora, vamos investigar tudo. Não. Tá? E, gente, acho que foi semana passada, a gente ouviu, né, depois daquela bagunça, aquela lambança que chamaram de reconstituição, de que reconstituição não foi nada, houve uma declaração sinistra. Não, a gente sabe que tem outro, mas é melhor deixar solto. Então por que prenderam o Maico? Por que prenderam? Por que não falaram é melhor deixar solto? Não, porque tem que seguir para ver o que ele vai fazer, se ele vai juntar prova contra si mesmo. Por que não fizeram isso com o Maico? Por quê? Melhor deixar solto. Que decisão é essa? Não era mais fácil eles terem dito isso lá no começo, a respeito do Maico? E aí sim, ó, investiga daqui, com quem que ele está falando? Vai para ali, vai para cá. Investigação, não houve investigação, ficou parado, segundo o doutor Fábio. Até vir alguma coisa. Perdeu-se muito. Tempo, testemunho e etc. Por quê? Porque pegaram o Maico. E aí vem agora, não, é melhor deixar esse outro solto? Se sou eu que nunca entendi nada disso, eu falo, bom, deixa o cara solto e a gente vai olhando, ó, vai filmando, vai fotografando com quem que ele fala, com quem que ele não fala. Oh, meu Deus! Né? Porque pegaram o quê? Encontraram o corpo no dia 5, 3 dias depois esteja preso. Lá no dia 8 de março. No Dia Internacional da Mulher, para dar um presente, um cala-boca para a sociedade. Que palhaçada! Que sensacionalismo barato! E o que é pior, o povo compra. Porque o povo é emocional. É emocional. Vocês comigo não. Vocês sabem que a gente não age assim, né, gente? Então, vamos lá. Lambança, né? Eu acho que já acabou aqui com o doutor Fábio. Vamos ver mais algumas coisinhas agora para a gente concluir. Eu falei para vocês que eu tenho a cereja do bolo, né? Essa lambança toda, gente, tá? Eu falei que eu vou trazer alguns vídeos, né, da advogada criminalista processual. Ela deu uma entrevista no canal Marconde Marques, tá? E ela fala exatamente a mesma coisa. E olha que, se a família tivesse aceitado ela seria o lado oposto dos advogados, né? Um é o advogado da família, o outro o advogado do Michael. E concordam. Olha que louco. Presta atenção nisso. Tem certos, não vou falar, mas tem certos atritos ali por conta de quererem colocar a narrativa em primeiro lugar frente às provas. Um ponto pacífico é duas testemunhas vizinhas falarem que ouviram vozes masculinas, uma terceira testemunha dizer que viu uma terceira pessoa no carro do Michael, que não era o Michael, e o delegado seccional dizer que o Michael agiu sozinho. E conta tudo que está sendo produzido. Sabe o que está causando confusão muito latente? Primeira coisa, o direito penal, ele é o pai de todos os direitos. Ele não foi criado, ele se criou, e nós colocamos no papel. Primeira forma religiosa, lá atrás. Nós criamos o crime de matar alguém, certo? Uhum. Quando o delegado, ele chega e dá a versão que aponta, o Malcolm veio sozinho, foi dentro do carro, ele é um Jack, ele é isso, ele é aquilo. E toda a sociedade estuda aquilo, existe quase que uma memória genética, desde quando o direito foi criado,
Que o ser humano vai virar falando, não, isso é impossível. Isso não aconteceu dessa forma. Essa briga de ego, ela acontece porque não são feitos por robôs. Não é uma IA que está fazendo isso. São homens, são pessoas. Em qualquer local do mundo existem erros. O problema é quem que vai ser o primeiro a dar um passo atrás. E perceber que quanto mais permanecer nesse erro, maior vai ser o estrago. Mais pessoas vão ser prejudicadas, inclusive os próprios agentes públicos. Guerra de ego. Falta de provas. A vontade de botar um na cruz. E engraçado que isso tudo rolou durante a Quaresma, a Páscoa, né? Não estou comparando Maicon com Jesus Cristo. Mas a história por trás de vambora, apedreja, mata, crucifica, é a mesma. Entendeu? Agora, de novo, eu vou reforçar. Ele estava na história. Mas ele, ó, tá lá embaixo na cadeia alimentar. Ele é uma ferramenta descartável. Numa construção, ele é uma chave de fenda. Tá? Já construíram alguma coisa? Já convidaram o pedreiro? Já contrataram para fazer? Eu quero fazer uma sala, uma reforma aqui, mudar lá. O que menos interessa é uma chave de fenda na história. É o Maicon. Tá? Bom, vamos dar continuidade aqui ao que ela fala. Um ponto, doutora, por que nesses casos de desaparecimento de adolescentes, que pelo que eu me lembro da lei, tem que ser dado urgência a casos de desaparecimento de adolescentes e idosos, por que não se começa logo pegando o celular, extraindo informações, vendo as câmeras de segurança da localidade, levando cães farejadores? Porque esse local tem muita área rural também, é uma área urbana, mas tem muita área rural. Por que isso não começa a fazer? Até vou até pedir à doutora Vera que fale aqui. É um cenário... Você quer a verdade? A verdade. Você quer a verdade... Ou você quer que eu seja politicamente correto? Porque a verdade é horrível. Não, a verdade. A verdade é que existe sempre uma presunção de que os rapazes que desaparecem são sempre ligados a qualquer tipo de ilicitude ou crime organizado, ou eles fazem uma caminhada errada, ou eles têm envolvimento com alguma coisa errada. E as mulheres, elas são sempre garotas tidas como estão envolvidas com um relacionamento, fugiram atrás de homem, ou estão sempre atrás de dinheiro. Existe uma presunção contra a vítima nesses casos. Existe um julgamento prematuro e um preconceito da autoridade policial. Você tem que brigar, por exemplo, para que alguém acredite que a sua filha não fugiria de casa. Sim, concordo. Daqui a pouco ela volta. Ótimo que daqui a pouco ela volta. Custa colocar e pedir a fotografia dessa pessoa e jogar a informação, por exemplo, no Copom, que é o Centro de Operações da Polícia Militar, ou da GCM, e colocar... Eles têm grupos, esses soldados, esses auxiliares da Justiça. Eles são homens que muitas vezes eles fazem grupo entre eles pela comunicação. Por que não existe um canal de comunicação imediato que possa ser feito, enviado como um e-mail para informar? Não foi solicitada a fotografia, nem da Vitória, quando ela desapareceu. Nem agora da Arielle. Não foi solicitado o celular dela, mesmo a mãe informando que estava com o celular. Sim. Não, daqui a pouco ela volta. Aí daqui a pouco ela volta e as provas. Câmeras de segurança vão perder as imagens, testemunhas vão desassociar a memória, e outras vão criar memórias que não são verdadeiras e vão começar a ouvir falar sobre a questão. Verdade. Bem... É complicado. Isso é péssimo. Péssimas investigações em qualquer caso. E é por isso que eu comecei e vou trazer. A Vitória, o papel dela, num outro plano, era trazer luz a uma coisa, ó. Tá começando a caminhar? Então, tá ficando, e vai piorando. Essa doutora Raquel, ela traz muita coisa, muitos questionamentos que nem o doutor Fábio da família trouxe, tá? Dá uma olhadinha, calma, eu quero que vocês pensem junto. Aqui esse canal é sem pressa, eu já falei, se eu quisesse pressa eu tava no TikTok. Dá uma olhadinha no que ela tem mais a dizer. E com a informação que eu tenho no momento. Exato. Eu não tenho problema nenhum de passar uma informação e estar equivocada. Falar, amanhã estava errado.
Eu tive acesso aos autos do processo de forma lícita, com subestabelecimento no processo, então eu pude ver até onde a vida de provas e perícias. Chamar o que houve de reconstituição é um desrespeito com o conhecimento jurídico e a paciência de todas as partes do processo. É um dessabor feito pela autoridade policial pelas partes do processo, seja com o promotor de justiça, que é o membro que representa a vítima, seja com os familiares da vítima, seja com a acusação ou com a defesa, porque, por ambos os aspectos, aquilo não é uma reconstituição. Foi o que, então? Aquilo foi, é isso que eu digo, eu posso estar completamente errada, e os laudos virem à tona, e eu falo, nossa, que vergonha eu passei. Mas sem os laudos anteriores, com datas corretas e precisas, que apontem a veracidade de que eles realizaram outros testes, além de junção de fotografias da data do crime, aquilo foi uma simulação. Aquilo não teve uma reprodução simulada. Reproduzir os fatos é fazer igual. Exato. Agora, simulação é o que você quiser chamar, você faz o que você quer. Você simula. E outro, doutora, o próprio advogado da família da Vitória, eu conversei muito com a família da Vitória, que está decepcionada de uma forma tão pesada com essa chamada reconstrução, porque estávamos todos ali na ânsia. Eles foram totalmente violados. Eles já foram violados no ato de perder a filha daquela forma. E agora qual a resposta que eles estão recebendo? Exato. E o doutor Fábio falou o seguinte: estou entrando com pedido de anulação dessa reconstituição. Ou, no mínimo, não precisa anular o ato público. Sabe quanto aquilo custou? Aquilo custou horrores aos cofres. Em tempo, em pessoas, em deslocamento. Agentes de campo que estavam da perícia científica que estavam no local deviam estar no laboratório, terminando de fazer os laudos e a apresentação desses documentos no inquérito. Nós não temos um grupo gigantesco de funcionários e agentes públicos para ficar deslocando e fazendo essa simulação. Se anulação, eu não vejo ato de nulidade, não foi realizado por autoridade incompetente, nem infringiu a direito constitucional dos participantes, mas eu acho que até mesmo em forma de respeito aos cofres e ao erário, aquilo tem que ser complementado. O processo penal ele é público. O processo penal ele é público. E o sigilo ou é para a preservação das partes ou das provas. Ambos estão protegidos. Divulgar para a população, fazer da publicidade dos atos públicos a aplicação da norma, é o que se espera. Não se há ato escondido. Escondido não se faz. Sigilo é uma coisa, escondido é outra. Bem diferente. Se for feita a reprodução, é que na minha cabeça não sai a palavra simulação, que aquilo para mim não foi uma reprodução. Ela foi feita em segredo. Em segredo. Por que em segredo? Ninguém. Todos deveriam saber. Aquilo tem que vir pro processo. A família, a defesa do acusado, todo mundo. Como que foi feita a iluminação e a captura coleta? Não foi feita. Não tem como falar que foi realizado. Falar que houve o deslocamento da Vitória pela mata, pelo período, com o peso, sozinho. Houve os objetos encontrados. Ainda não foram periciados por quê? A busca por digitais, na enxada, nos tecidos, nos objetos. O cabelo, tanto se fala, precisa ver se o cabelo tem condições de ser verificado o DNA. O mero fio não é capaz, você precisa do bulbo, você precisa de estrutura que traga DNA. Exato. Porque o cabelo é queratina. Então fala, não foi inconclusivo, não foi possível verificar o laudo. Começa a desmistificar a situação. Aqui não é uma prova da família. Aí é que tá. É difícil julgar o trabalho de um colega, seja pelo lado da acusação, seja pelo lado da defesa. O que eu faria não importa os autos. Eu não faço parte do processo. Uhum. Entende? Mas aquilo eu acho que foi uma violação à família, que já teve uma perda, que não pode esquecer que é primeiro interessado. A Vitória, ela era membro da nossa sociedade, mas ela era membro de uma família. Sim. Entende? É uma menina com sonhos, com desejos, com uma vida toda pela frente. E vamos dar o direito de benefícios de indúbio pro réu pro Michael. Se ele for inocente, por exemplo, tem uma outra família então também sofrendo desgraça. Porque se ele é culpado, porque essa afinco e essa gana em fazer uma confissão daquela forma, toda destrambelhada, pois, se eu já tenho o culpado, ele já tá preso comigo, eu espero as provas ficarem prontas, eu peço a prisão preventiva e mando isso pra frente. Como diz, não é mais nem problema meu, se eu sou o delegado. Eu deixo isso pros peritos me fazerem a juntada dentro do prazo legal no processo. Sim, concordo. Entende? Faça um relatório parcial e isso aí não vai ter como, uma vez que você fez a coleta de prova necessária, quantas vezes foram necessárias? Você quer, um amigo meu, de um canal aqui também do YouTube,
o doutor Abrão, um colega, ele é amigo pessoal como se fosse, mas ele cuida mais da parte de terapia e comportamental. Ele fez um apontamento que eu achei de extrema importância. A perícia alega que tem encontrado material genético sanguíneo dentro da casa, no batente da porta. Sim. A gente não falou. No batente da porta. Digital Palmar. Exato. Por que aquele local não foi apontado pelos cães farejadores? Os cães farejadores apontaram a sala, os cães farejadores apontaram uma parte da cozinha, os cães farejadores apontaram... O batente da porta, que era um local bem baixo, não foi apontado pelos cães farejadores como tendo sangue. Por quê? Ou essa perícia dos cães foi feita em dias diferentes e o sangue já tinha sido removido pela perícia, Sim. ou há uma incongruência nos... Entende o que eu quero dizer? Sim. Ou o laudo do sangue foi feito no momento anterior, a perícia dos cães, que removeu a amostra que foi localizada, Pode ser. ou há uma incongruência na perícia dos cães por não ter localizado o único foco com o material genético, que não é nem mesmo possível afirmar que seja da Vitória. É isso, gente. Eu quero até alertar aqui, tá? Duas coisas, né? Tudo que ela traz é importante, porque senão eu teria cortado, porque vocês sabem que eu corto, né? Enfim. Quando ela fala indúbio pro réu, ela não acredita, e não é porque teve a possibilidade de ser advogada do Michael, porque ela não é, tá? Ela acredita da mesma forma que eu tô vendo desde o começo. Indúbio pro réu, gente. Por que que tem que ser o Michael? Por quê? Né? E quando o Marcondes comenta, ele de vez em quando ele comenta isso. Não quero criticar o trabalho do Marcondes, eu acompanho, só que de vez em quando ele meio, sabe? Ele fala digital palmar, digital palmar. Gente, eu escutei essa entrevista, talvez vocês tenham ouvido. Encontraram o líquido vermelho na porta, né? No batente, embaixo. Compatível com o líquido vermelho de Vitória. Compatível. Mas foi meio inconclusivo. E ele fala digital palmar, ou seja, ele insiste em botar digital do Michael. Mas se existir digital, que não foi falado isso, só ele que traz isso. Porque ele também é desses que quer deixar só o Michael, só o Michael, só o Michael. Ele também é outro, não está no processo, não existe, isso me irrita. Que é o que eu falo, a gente tem que pensar aqui. Porque que esse processo está todo bagunçado, está todo lambrecado, então vamos parar e vamos cobrar que entre no processo aquilo que eles querem esconder. E não aceitar calado. Quando ela fala dessa reconstituição, é exatamente isso. Então, não, gente, eu não ouvi, eu posso estar enganada, mas não foi encontrado digital palmar de Michael com o sangue de Vitória no batente. Tá? Vamos deixar isso, porque uma vez eu vi ele falando, o sangue da Vitória está nas mãos de Michael, agora é prova, para. Pode até ser que sim, mas isso não quer dizer que ele tenha até cometido tudo. Para mim, ele foi usado, instrumentalizado para captura. Para captura. Tá? Claro que qualquer partícipe de crime é criminoso, né? No mínimo cúmplice. Então, ele está dentro. Mas da maneira como estão falando, não. Me prove. Falta muito para me provar. E aí, gente, o que eu odeio e eu tenho muito medo é de injustiça, gente. Eu brigo tanto na minha vida pessoal pela justiça, pela justa justiça. Não sou mais santa que ninguém. Mas ou é justiça ou não é justiça. Não existe meia justiça. A justiça foi feita. Que justiça? O justiçamento, porque eles estão iguais, falam tanto do tal, do justiçamento das FACs, né, que é o Tribunal do Crime, e estão agindo igual. Estão induzindo o Tribunal do Crime a entrar no caso para poder acabar a história. Me dá essa impressão. Me dá essa impressão. Tá? Mas vamos dar a conclusão dela,
E aí, daqui a pouco, né, só falta mais um para que eu traga a cereja do bolo. É só para encerrar o assunto, né, de prova. Todos esses meus apontamentos não são para favorecimento. Todos esses são meus apontamentos, eu falo, porque fazem sentido você fazer uma reconstituição verdadeira, uma reprodução verdadeira dos fatos, simulada dos fatos. É simular não todos. uma simulação dos fatos. Entendi. É simular a realidade, a verdade real. Simular aquilo que pode ter acontecido e não ajeitar a prova à narrativa. Mas trazer o que as provas te tragam, fazer ao contrário. As provas te trazem uma narrativa. E não a narrativa se adequa, faz as provas se adequarem. Mas As provas, elas indicam que não tem como a narrativa do crime ter sido cometido dentro do carro. Exato. Eu preciso confiar no Instituto de Criminalística, como ontem eu falei da fé pública, entre a palavra do Michael, e entre o laudo do perito do Instituto de Criminalística, você pode ter certeza que eu vou ficar com a do perito. Também. Isso é com certeza. Pelo meu cliente ou não? Independente da parte. É pela constância e falta de interesse pessoal entre a prova, entende? O Instituto do Criminalista, o perito, ele não tem por que alterar essa realidade. Já o acusado possui interesses pessoais. Sim, com certeza. Então, se o acusado, numa confissão, que é entre valoração de uma régua, número -1 de prova que me importa no processo, e a prova pericial a mais 10, não me importa. Se ele chegar pra mim e fala, fiz o ato no carro, e a perícia fala, não tem sangue no carro, eu não tenho que ter dúvida que no carro não é o local do crime. Seria uma loucura da minha cabeça fazer essa conjectura. Eu não daria pressão. Lógico. Não daria pressão. Então eu tenho que eliminar, que ele não pode ser o local do crime. Com toda certeza. Mas, Na casa é a mesma coisa. Aquele pode ser o local de passagem. Também não pode ser o local do crime. Não pode. Então também tem que ser eliminado. Exato. Mas... E falar que fazer isso não é favorecer para o Malcolm, não é ir contra o Malcolm, não é ir contra a defesa. É a verdade dos fatos. É ir pela lógica processual. O direito é muito lógico. Por quê? Porque a Vitória merece uma resposta. Porque tem pessoas desaparecendo de verdade na região. Então, gente. E aí, a gente vê que eles fazem de tudo. É uma besteira atrás da outra, uma lambança atrás da outra, tá? Para poder fechar ali, né? Foi ele é tudo, ele é mentor, ele é não sei o que, ele é não sei o que lá, e fechar ali. Aí hoje, veio a história de que, não, agora tem uma terceira pessoa. Vamos ver como é que eles colocam a questão, tá? O pronunciamento. Na placa lateral do banco do passageiro havia uma pequena porção de material genético masculino. É por isso que nós vamos instaurar um novo inquérito para esse respeito, porque naquela pequena porção, por si só, não é possível que você associe a participação de um terceiro indivíduo na ocultação do cadáver. Ela é factível pela presença do material. Quando você analisa as demais nuvens de dispersão de material genético em todos os ambientes, no carro, na casa, e aí que o doutor Luiz Carlos quis se referir, você vai ver que existem grandes nuvens por conta da violência e intensidade do embate. Então, nenhum embate havido dentro do carro deixaria uma porção tão exígua, e é o que nós conversávamos com os peritos quando fomos discutir os laudos. Então, é um elemento a mais de prova que está preservado dentro do Instituto de Criminalística para, se outras provas corroborarem, indicarem um possível participante, nós já temos ali o paradigma, a porção testemunha, como nós chamamos, pronta para ajudar na elucidação. Eles têm que admitir, porque agora veio... Por que não veio antes? Semana passada falaram, todos os laudos estão prontos. Todos os laudos já estão entregues. Tá tudo. Aí, agora... Apareceu aqui um materialzinho genético, mas a gente não sabe de quem, só sabe dizer que tem alguma coisa de DNA masculino no carro. Tá? É isso. E isso para mim é muito pouco. Nessa altura do campeonato, eu nem vou associar ao crime. Por quê? Porque amigos emprestam carros para fazer de motel e etc, e etc. Então, quantas pessoas andaram antes, durante e depois, que não tem nada a ver com a história. Isso para mim é a menor das provas. Só que, olha o que fala o promotor. O promotor fala mediante ao que ele recebe deles. Tá?
Olha o que fala o promotor. Esse inquérito foi encaminhado para o Ministério Público com vista na data de ontem, e aí, diante do prazo exíguo, já que a prisão temporária do Michael vence no dia 3, o Ministério Público nessa data apresentou à Justiça a denúncia contra o Michael, atribuindo a ele os crimes de sequestro qualificado, pelo fato da vítima Vitória ser uma adolescente, né, com 17 anos, e para fins libidinosos. Da mesma forma, o crime de feminicídio. Este crime de feminicídio é agravado por conta do recurso que ele disputou à defesa da vítima, por conta do meio cruel empregado para a realização da morte e também porque o crime foi praticado para ocultar o crime de sequestro anterior. Além disso, foi indicado também como agravante o motivo fútil para esse homicídio, feminicídio. Por fim, foram atribuídos ainda ao Michael o crime de ocultação de cadáver e o crime de fraude processual, esse por 3 vezes. Por quê? Porque, pelo que foi apurado, ele teria inovado, alterado as condições tanto do veículo, quanto do local em que a Vitória foi morta, quanto do celular dele durante as investigações. Então são os crimes que foram atribuídos pelo Ministério Público ao Michael. Por conta desses crimes todos em concurso, caso a condenação se aproxime da pena máxima, a pena aproximada que o Michael vai estar sujeito é de mais ou menos 50 anos. O senhor poderia comentar, aproveitando rapidamente, sobre a questão da nova investigação aberta? Dentre os requerimentos formulados pelo Ministério Público no oferecimento da denúncia está a instauração de um novo inquérito policial para que seja apurado a possibilidade de participação de mais alguém em relação ao crime de ocultação de cadáver. Isso ocorre porque alguns elementos produzidos no curso da investigação apontam que, em relação apenas a esse crime, o Michael pode ter tido a participação de terceiras pessoas que ainda não foram identificadas, não há suspeitos, a investigação que vai iniciar a partir de agora. O inquérito e o procedimento ainda está sob segredo de justiça. Foi feito um pedido do Ministério Público para que seja levantado esse sigilo. Como essa questão ainda pende, eu não posso adiantar agora as questões pontuais, fáticas, que indicam para que há a possibilidade de participação de um terceiro em relação à ocultação de cadáver. Caso o sigilo seja levantado, aí sim a gente pode divulgar. Por enquanto, o que posso dizer de forma sucinta é que há elementos que apontam para que, nesse segundo crime, as condições devem ser melhor apuradas, porque é possível, veja, é possível, não disse que aconteceu, enfim, é possível que ele tenha tido a participação de mais uma pessoa para ocultar o cadáver. Doutor, depois do crime, ele gravou o carro e essa digital se manteve. De acordo com o que foi apurado no processo, ele tentou ocultar os indicativos de que ele teria vinculado, de que ele estava vinculado aos crimes, fazendo o quê? Limpando tanto a residência em que ela foi morta, quanto o veículo. O veículo foi apreendido 2 vezes durante a investigação. Na primeira vez, o veículo estava no porta-mala apenas com uma capa de papelão. Na segunda vez, já estava com o estofado de novo. Então, diante dessas características, e o estofado estava com características de ter sido lavado há pouco tempo, estava com umidade na parte de baixo. Por conta disso, é possível afirmar, sem dúvida, de que durante a investigação, porque já havia uma investigação em curso, ele alterou as condições iniciais do veículo e também ele apagou o celular dele, apagou diversos registros do celular dele, que foram recuperados para a perícia, para evitar de ser implicado na investigação que estava em curso. Então, diante disso, é possível constatar que ele praticou esse crime que tecnicamente é chamado de fraude processual por 3 vezes: carro, casa e veículo. Gente, desculpa, mas eu já começo pelo fim, né? 3. Carro, casa e veículo. Carro, casa e veículo. Carro, veículo, carro. Não é a mesma coisa? Enfim, buguei. Mas vamos voltar. Ele demonstra algumas coisas aqui. Nós recebemos ontem. Por quê? Porque estava todo mundo naquela que não aceitou reconstituição, aí ontem eles mandaram e ó, tem mais um aqui. E aí, onde é que ele vai ser enquadrado e vai pegar 50 anos, segundo o promotor. Tá? Motivo fútil tá entre as coisas. Qual a motivação? Porque para alegar motivo fútil, e se esse depoimento dele não vale de nada, qual a motivação? Então como é que pode se dizer que é motivo fútil? Não sei. Sequestro. O próprio advogado da família fala, ela entrou porque tinha um conhecido. Então, se ela entrou porque tinha um conhecido, como é que pode se afirmar que foi sequestro? Foi de livre e espontânea vontade. Então tem 2 a menos. 2 a menos. Mas isso não é importante, a gente vê isso depois.
Mas o que eu tô falando para vocês? Além da motivação tá estranha, porque não tem motivação, né? E sequestro. Se entrou de livre, espontânea vontade, porque foi enganada por algum conhecido, não é sequestro. Tá? Não. Tem uma terceira pessoa, mas se for enquadrado, vai ser só por ocultação de cadáver. Oi! Quem é que estava lá filmando tudo desde o começo para saber que horas que a pessoa entrou, que horas que a pessoa saiu, do que participou? Como assim? Só ocultação de cadáver. Tá pronto ou não tá pronto o caso pro engana-trouxa para botar o palhaço no circo sozinho para incendiar o circo? O circo pegar fogo. Eu tô doida? De novo, gente. De novo. A gente vai acreditar em justiça e permitir que um justiçamento seja feito? O que é isso? O que é isso? Então, agora eu falei que eu ia trazer a cereja do bolo, eu vou trazer. Quando eu falei pra vocês que começou, ó, eu vou trazer pra vocês a cereja do bolo, que a gente pode juntar muita coisa. Muita coisa. Aí sim, dá uma amplitude de por que está acontecendo isso tudo, por que o corre-corre, por que tem que encontrar um culpado, por que tem que dar um fim nisso, por que tem que dar um cala-boca, transferido para quê? Para ele, por ele. Porque a partir do dia 3, ele já está decretado que ele vai permanecer preso e não mais no seguro. Não mais, porque acabou o prazo, prisão normal. Onde é que nós vamos parar com isso? A gente vai deixar ser enganado, ser feito de trouxa? Presta atenção nisso para ver se a gente pode deixar. Nós vimos, com a sua participação, com a sua ideia, que ali nas redondezas de Cajamar e adjacências ali, havia um número exacerbado de meninas desaparecidas, mulheres, que não tinham dentro dessa atual investigação um certo nexo, mas que são casos que a princípio estão em aberto e não têm respostas, e a forma com que ocorreu o desaparecimento, até de algumas pessoas que têm o biotipo da Vitória, chamaram a sua atenção. E a sua parte ali, em relação ao próprio direito, em querer entender a verdade, fez com que a senhora procurasse informações sobre esses desaparecimentos, sobre a forma da investigação. O que realmente acontece ali em Cajamar e adjacências? Bom, eu vou tentar explicar para você como foi o desenrolar do raciocínio. A Vitória, o crime que ela sofreu foi muito brutal. Não foi um mero crime vamos supor, não foi uma morte rápida ou de alguém que me deu a impressão que estivesse praticando ou iniciando alguns atos criminosos graves. Havia uma certa passava que havia uma certa sabedoria maligna, vamos usar esse termo, para não parecer que é um elogio, tá? Havia uma certa passava que havia uma certa sabedoria maligna, vamos usar esse termo, para não parecer que é... Por que eu botei isso bem grifado? Inteligência maligna. Vou usar esse termo. A gente está chegando no caso. No ato e na crueldade. A primeira coisa que eu fiz foi pesquisar se havia outras pessoas desaparecidas na região de Cajamar e adjacências. Foi a primeira e foi bastante surpreendente, porque existem informações, principalmente nas redes sociais e em alguns jornais locais, de pessoas que estão desaparecidas, e a minha pesquisa se pautou de 2022 até 2025. Muitas garotas e muitos garotos também, numa faixa etária bastante próxima, estão desaparecendo naquela região de Franco da Rocha, de Cajamar, de Caieiras, de Santana de Parnaíba,
de Campinas, de Jundiaí, de Guarulhos. Eu sei que parece uma região enorme, mas o número que a gente encontra em sites de pessoas desaparecidas e publicações feitas pela imprensa local me saltou muito aos olhos. Eu estive presencialmente em São Paulo, eu fui conversar com uma equipe do DHPP, mas havia necessidade de um requerimento expresso para que esses levantamentos pudessem ser me fornecidos, mas uma conversa informal, extremamente amigável com as pessoas que trabalham no local. Existem dois grandes problemas, inclusive de um caso próximo que eu estava trabalhando. As meninas nessa faixa etária se tornam um público-alvo bastante comum, infelizmente, na parte de criminalidade. Certo. São jovens, saudáveis, bonitas e tolas com a comunicação que elas fazem em rede social. Eu estou culpando a vítima de forma alguma. Eu tenho uma filha extremamente parecida com a Vitória e isso me trouxe ao caso. Até a voz da Vitória me remeteu à voz da minha própria filha. Então, quando eu digo tolas, é porque elas vivem em um mundo onde a maldade que a gente presenciou nesse caso, para elas é uma coisa que não existe. É uma coisa que está na internet. Não, aquilo para elas é um filme que saiu, Megan Smith, ou é alguma coisa. Aquilo não é parte da realidade. E elas, de compreender por que é que elas não podem publicar fotos pessoais sem ser no privado ou com horários reais da sua localização. Não é porque culpar a vítima, mas é que ela luta em compreender que ela não pode se colocar em posição de vítima para não ser uma. Não pode se colocar em risco. E me chama bastante atenção, depois de ter começado a fazer essa pesquisa pelas pessoas que estão desaparecidas na região, 2 pontos. O DHPP conhece da situação. Não estou descobrindo a roda de forma alguma. Não é um segredo, não é algo... nossa, como se não soubéssemos. Sabe, o DHPP conhece dessa situação. E ali na região nós temos uma dificuldade muito grande de obter os dados de uma forma oficial pela Secretaria de Segurança Pública. Por quê? Porque as seccionais da região são todas em localidades diferentes. Por exemplo, a de Cajamar fica em Franco da Rocha. A de Franco da Rocha fica em Carapicuíba, por exemplo. Estou dando exemplos agora para não errar e falar uma bobagem. Mas elas não estão centralizadas. Não tem uma centralização de informações. Você não tem. E como são áreas relativamente grandes e muito próximas, esses dados eles acabam se perdendo. E fica somente as pessoas na internet fazendo essa divulgação de pessoas desaparecidas. Porque a autoridade policial, por exemplo, se nós entrarmos, por exemplo, no site da Prefeitura de Cajamar, não existe, por exemplo, um quadro de anúncio de pessoas desaparecidas. Entendi. Falta uma comunicação, falta uma comunicação direta. Por exemplo, exato, se você entrar, falta uma comunicação e uma divulgação, um alerta, porque pessoas, a primeira coisa para segurança pessoal é a informação. Eu preciso saber o que acontece sobre a criminalidade na minha região, para que eu não me torne uma vítima. O que me traz muito mal-estar, e aí eu vou falar como uma opinião acadêmica, e nada relacionado ao processo. Eu acredito que se a Vitória não tivesse vindo às grandes mídias e o caso não tivesse se tornado uma repercussão tão grande, a minha impressão é que ela se tornaria mais uma dessas pessoas desaparecidas. Mais uma estatística. Que a gente não consegue nem mesmo localizar. Por isso eu acredito que a Vitória, a gente não é idealizar, é tentar encarar a coisa da seguinte forma. A Vitória talvez tenha sido uma vítima
que a gente pode colocar como colocar um ponto final. O Brasil possui uma dificuldade muito grande em acreditar e aceitar que existem predadores regionais que agem em áreas específicas e que possuem perfis de ataque de pessoas. Deixa eu tentar entender. Sim, deixa eu tentar entender então. Primeiro eu vou fazer, antes de você me responder, eu vou comentar aqui, a senhora, a doutora, teve com a delegada, uma das delegadas do DHPP, e ela trouxe uma frase para você que foi para mim impactante. E também, eu vou falar aqui, eu preciso que a senhora diga quantas meninas, assim, de início, a senhora já descobriu que estão numa situação de desaparecimento. E atrelado ao que foi falado pela delegada. Em uma pesquisa muito breve que eu fiz, nós chegamos a 26 meninas. Graças à sorte ou acaso, algumas, eu acredito que 3 ou 4, eu localizei a informação que foram encontradas. Todas as demais, nós não temos a informação de que foram encontradas. Sim. Algumas dessas meninas, elas possuem características muito parecidas com a Vitória. Eu posso fornecer para você já viu muito material, forneci desde o início. E não é para causar pânico, ao contrário. É para que essas meninas pensem como se fosse um alerta. É como falar, olha, tome cuidado. Pessoas assim estão sendo procuradas. E cobrar da autoridade informação, falar, doutora, a senhora está passando vergonha, a senhora está completamente errada, não tem ninguém dessa lista desaparecido. E essa foi a informação que eu fui buscar no DHPP, porque eu acreditei que, se tratando de uma central de desaparecimento e proteção à pessoa, talvez houvesse uma delegacia responsável pela região de Cajamar. Porque eu sei que a Vitória foi informada como desaparecida para essa delegacia. E o que eu ouvi lá, de dentro da delegacia, numa conversa bastante amigável, foi a seguinte frase: nós estamos com uma epidemia de meninas desaparecidas naquela região. E o que eu ouvi lá, de dentro da delegacia, numa conversa bastante amigável, foi a seguinte frase: nós estamos com uma epidemia de meninas desaparecidas naquela região. Vamos entender. O próprio órgão de segurança, ele traz uma informação, uma conversa, que existe uma epidemia de desaparecimento de meninas ali na região de Cajamar e adjacências. E adjacências. Tá, mas a gente está falando em 26 meninas de uma pesquisa breve. Não é o total. A pesquisa foi apenas até 2022. E também não são todas. Meninas como a Vitória, por exemplo, elas não possuem perfil de meninas que vão simplesmente sair no carnaval e passar 10 dias na casa do namorado, sem avisar a família. Entendi. Entendeu? Então, tudo que eu espero, Marcondes, de verdade, é estar errada. É virar e falar, você está totalmente errada. Todas essas pessoas que você está falando já foram localizadas. Não tem ninguém desaparecido em Cajamar desde 2022. Mas, vamos lá, se isso fosse uma verdade, o próprio órgão, a própria delegada falaria, olha, tá tudo sob controle, mas quando ela traz uma epidemia de desaparecimento de meninas naquela região, e a gente tem que pensar o seguinte: 26 foi o que a gente encontrou rápido na internet, que lançou uma pesquisa rápida, não é o total. A gente não está falando do universo desse conjunto, a gente está falando de uma amostra. Então a gente não sabe qual é o real número de desaparecidos daquele local. Bom, eu estou falando para vocês desde o começo e eu falei que isso aqui é a cereja do bolo. É que a gente tem muita análise para fazer, tá? Uma epidemia. Quando eu falei para vocês que a Vitória foi escolhida no reino espiritual para trazer luz, é porque numa pesquisa rápida pela internet, bem superficial,
desde 2022. Só 3 aninhos, vieram 26. E ela fala, foi encontrada. Não quer dizer que foi encontrada viva. Entende? Uma epidemia. E vocês prestaram atenção em 2 detalhes. Os perfis das meninas não são daquelas que saem com o namorado e desaparecem, fogem de casa no carnaval. Ou seja, tem um perfil mais correto, digamos assim, um pouco mais limpo, um pouco mais santificado, purificado. Entende? Esse é o perfil. E não dessas mais soltinhas. Tá? E ela fala o quê? Uma inteligência maligna. Além dela falar de uma região bem grande, e não só de Cajamar, mas que estão interligadas. E também fala que o DHPP também não tem, deixa pra lá, quer dizer, ninguém tem os setores competentes para fazer tudo direito. E ela fala, ela seria só mais uma estatística. Então, quando eu falo para vocês que ela foi escolhida, tá? Infelizmente, para os pais, para a família é doloroso. Mas no reino espiritual foi uma missão muito bonita. Trazer luz a esse assunto que querem abafar. E é por isso que Michael. Vamos transferir dia 3? Quanto tempo esse menino vai ficar vivo para acabar com o assunto? Então, gente, peraí. Por quê? Que nem o DHPP, que é tão decantado, faz o trabalho certo. Por quê? Se indica muito poder. Não de Cajamar. Não de Cajamar. É bem mais amplo. Com muito mais tempo. E quando ela fala inteligência maligna, com muitas aspas, lá no começo alguém, e eu nem gosto muito desse assunto, mas que ele existe, é real, tá? Trouxe alguma notícia de que isso teria envolvimento com magia negra, tá? E, gente, eu achei bem interessante, porque 2 meninas só que eu fui pesquisar, a própria Vitória, e a Vitória de Charqueada que aconteceu ano passado, que também faz parte ali das imediações, tá? Olha que coisa louca. Maluquice da minha cabeça, né? Mas, olha isso aqui, gente. Isso aqui é da Vitória. Da Vitória de Cajamar, tá? Ela desapareceu no dia 26 de fevereiro. E aí, eu pensando em negócio de hipótese, hipoteticamente, magia negra, eu fui pesquisar a Lua. Estava na Lua minguante. O que isso tem a ver, maluca? Vamos ver. A Vitória de Charqueada, ano passado, eu fui pesquisar o dia do desaparecimento dela, que foi de 21 de abril de 2024. Lua minguante. Coincidência. E aí, eu fui pesquisar isso aqui. Quando olha isso aqui. Quando se faz rituais de magia negra. Se faz em que lua? Os últimos 3 dias da lua minguante. Coincidência? Vamos ver o perímetro que a doutora Raquel trouxe, que ela mesma diz, é bem grande, né? É bem grande. E um ponto me chamou a atenção, porque tem uns assuntos sobre esse ponto que toda hora querem descartar, inclusive o Marcondes.
Porque ele tem amigos e recebe informação lá de dentro e ele confia nos amigos. Eu não confio na minha sombra. Não confio. Eu confio no meu juízo. E nem é tanto assim, tá, gente? Então, é por isso que eu digo, ele me deixa a desejar de vez em quando, eu fico meio chateada com ele. Tá? Porque, dá uma olhada. Em 2 pontos em comum. Primeiro, isso aqui, tá? Charqueada, onde a primeira vitória do ano passado que eu trouxe. Cajamar. O que tá mais ou menos no meio? Se a gente fizer um círculo, pega todos os lugares que a doutora Raquel falou. Campinas. As 2 vitórias e Campinas no meio. Por que eu estou trazendo isso? Porque o Marcondes também rejeitou várias vezes. E eu estou apontando para o Marcondes sim, porque eu respeito. Eu queria que ele fizesse um trabalho mais limpo e mais imparcial. Eu não sei se por conta das amizades eu não estou vendo tanta imparcialidade quanto eu desejaria. Ou também tem um ego aí, né? Querendo ter razão, porque eu falei, eu trouxe, eu mostrei, fui eu que fiz. Essa coisa de ego é complicada, gente, mas vamos deixar o Marcondes para trás. Não estou falando mal dele, não estou. Críticas construtivas são bem-vindas, ou deveriam ser. Tá? Porque muito no caso Vitória, eu acho que vocês viram. O celular, o pai falou em vários podcasts, o celular foi visto em Campinas. Não tem Campinas, o celular não estava em Campinas, o celular... Houve um motorista de Uber que falou que levou a mulher do Mike e outra para Campinas. E buscou 3 dias depois. Não tem Campinas, não tem Campinas. É o que eu falei, não está nos autos, não existe. Não está nos autos porque alguém não quer botar. Não está nos autos porque alguém não quer botar. Tá? Tem uma Fiorino, não tem Fiorino nenhum. O Michael tinha uma Fiorino. O Michael tinha uma Fiorino. Essa Fiorino, inclusive eu falei para o Marcondes, inclusive, essa Fiorino pode estar em Campinas, onde mora o irmão do Michael. Tá? Não tem Fiorino, não tem Fiorino, não tem Campinas. Aí, num das lives dele, alguém botou. Isso aqui é do Marcondes, tá? No chat. Sobre a Fiorino que desapareceu, tem uma encostada em um ferro velho em Santana, que está muito sinistra, cheia de marcas de sangue. Cheia. Mas ninguém quer investigar. Não tem Campinas, o celular não foi ligado. Só aqui, foi só aqui, as torres, bota todo mundo no mesmo balaio, até os moradores. Gente, pelo amor de Deus, gente. A gente sabe que a maioria do Brasil é humilde, cansado, chega em casa cansado, trabalha pra cacete, não tem tempo de raciocinar, e vocês querem enganar? Isso é falta de respeito. Tá? Isso é falta de respeito. No mínimo. Então, gente, é isso que eu tinha para trazer para vocês. As imediações são bem maiores. E vamos fechando, né? Bom, eu só coloco para vocês uma coisa. Eu não estou afirmando que o foco, a motivação sejam rituais. Eu estou dizendo que foi aventado e pode ser uma hipótese, né? Por quê? Porque a gente eu inclusive aqui mostrei que, sabe, tem uma força bem maior manipulando tudo, inclusive dentro da delegacia, né? Quem está atuando no caso não foi Cajamar, são coisas que eu bato. E, gente, esse tipo de ritual, que esse material vermelho, esse líquido vermelho tão precioso, vital dentro do nosso corpo, e que não sobrou nem uma gota dela, é muito usado. Não por pessoas pobres. Isso envolve muito dinheiro, gente. Muito dinheiro, pactos, rituais e etc. O que me chamou a atenção foi quando a doutora Raquel falou que são meninas com perfil específico, que não são meninas mais soltinhas, mais, sabe, são mais puras.
Entende? São muitas. Numa área. E ninguém quer falar de Campinas. Ninguém quer falar de Campinas. Não tem Campinas. De novo, o que não está nos autos não existe. Não existe porque não colocaram. Tem muita coisa que não foi colocado. Muita. Lado A e lado B dizendo a mesma coisa. Tá uma bagunça, tá uma lambança, tá uma farsa. Mas uma coisa fica claro para todo mundo. É o Maico, é o Maico, é o Maico. Aí, gente, a minha capa foi meio assim, maluquete, né? Por quê? Porque eu falei adjetivação sobre ele. Tá? Porque as adjetivações para incutir na mente das pessoas para acertar e querer ele eliminado. Jack, a gente sabe que Jack, esse termo veio a partir do Jack Estri do passado. Só que agora é usado para estu no presente, principalmente dentro das fax crimes, tá? As fax criminosas usam esse termo, então já é para focar nele para, porque dentro disso, dentro do justiçamento do tribunal do crime, eles não permitem, então, o delegado falou com toda a boa vontade numa das entrevistas, ele é Jack, encheu a boca para apontar, façam um serviço, calem a boca desse homem, apaguem, vamos acabar com o caso. Tá? Ele é Jack. Com tudo isso, ninguém pode afirmar que ele fez alguma coisa nesse nível. Ou que foi feito alguma coisa nesse nível. Supõe-se porque ela foi encontrada nua. Supõe-se. Se houve um ritual, quem fez? Tá? E se não houve, existem outros motivos na área de pessoas grandes que pagam quadrilhas, pagam as chaves de fenda, as ferramentas pequenas, tá? Para poder pegar, para poder entregar, para poder se livrar, tá? Os limpadores. Esses não são mentores nem executores. A segunda palavra, que eu estou vendo desde o começo, maníaco. Maníaco age sozinho. Maníaco age sozinho. Quando existe comparsa, provavelmente uma quadrilha, não tem maníaco, tem pagos, contratados, tá? A terceira palavra, e isso o delegado também, no mesmo dia que ele encheu a boca para falar, é Jack, é psicopata, vou pedir exame, gente, não é, isso aí eu posso afirmar, isso está na minha área, por algumas questões, tá? Todo psicopata é narcisista. Nem todo narcisista é psicopata. Mas o narcisismo é a marca maior do psicopata. Todo psicopata é narcisista. Nem todo narcisista é psicopata, o que faz uma diferença. Ele chamou de psicopata e não de narcisista. O Michael, por todas as características dele, pelas atitudes dele, ele demonstra ser macho beta, nada narcísica. Ele não é um macho alfa, que implementa, que faz, que acontece, que, sabe, idealiza, que não. Ele é assustado, ele é macho beta, então não. Porque não tem nada de narcisismo nas condições dele, então não. Você faz o exame, não, eu já estou dizendo, não é. Não é. Ele não tem o perfil narcisístico, tá? E outra coisa, dentro disso, ele é um stalker. Não, ele não é um stalker. Dentro do celular dele foi encontrado mais de 1000 fotos com um número aproximado de 70 meninas. E a pergunta que eu fiz lá no começo dos prints, quem mandou print para quem? Ele mandou o print para alguém do horário que ela estava saindo ou ele recebeu? Essas meninas todas, 70, ele enviou ou ele mandou? Por que estão lá? Quem são essas meninas? A doutora Raquel falou que ela é 26, assim, superficial.
E quando isso foi trazido, e não pelos investigadores, pelo delegado quem está à frente, esse assunto, não, a gente já investigou, estão todas bem. Vocês vão lembrar disso, ou então buscar, estão todas bem. Todas bem? Cadê 26? Cadê 26? Tudo errado. E vamos lá. Aí me traz uma piada antiga das polícias, né? Da Inglaterra, Estados Unidos e Brasil. Eles fizeram uma prova. Quanto tempo demorava para a polícia capacitada entrar na mata e pegar um coelho? Eles iam soltar o coelho e quanto tempo duraria esse resgate? A Scotland, a arte da Inglaterra, entrou, daqui a 4 horas volta com o coelho pendurado. Né, 4 horas. Entra o FBI, a americana. Entra na mata atrás do coelho, daqui a 3 horas eles voltam com o coelho. Liberam o que a gente chamava de BOP, né? Mas é assim, é a polícia brasileira. Entra na mata, daí a 30 minutos. Meia hora. Eles voltam com um porco. E o porco falando, eu juro que eu sou um coelho. É assim que estão agindo. O Michael é o coelho da vez nas mãos da polícia incompetente. E aí eu vou deixar só mais uma coisinha. Nisso tudo, cadê, que eu não estou vendo e ninguém comenta, alguma coisa vinda da parte do governador do estado, que, meu Deus, é o Tarcísio, o Tarcísio de Freitas é o homem, a polícia, nossa, o que ele defende a polícia, cadê que ele não dá a cara, cadê que ele não exige, por que que ele não vem a público? É um caso grande, é um caso que tomou repercussão internacional, e cadê o Tarcísio? Para não admitir essa polícia porca, sem equipamento, inclusive no DHPP, como disse a doutora Raquel. E aí vocês entendem por que que isso tudo vai contaminando a gente, vai infeccionando a gente tem que limpar a mente. Mas esse caso eu quis trazer, porque eu estou vendo uma injustiça. Eu não sei. Vocês sabem que eu estou em Shadowban? O YouTube não está entregando, está escondendo o vídeo. Então, olha só, se 30 pessoas verem, 30 pessoas... Por favor, se vocês têm misericórdia, senso de justiça justo, compartilha, manda para mais um amiguinho. Porque se 30 receber, 60 já vão receber. Esses que receberam, eu também estou deixando esse pedido. Eu já falei que eu não ganho nada, então tá tudo bem. Tá? Mas a gente precisa acordar e fazer a coisa certa. Uma foi usada para trazer o caso à tona, num plano maior. O outro também. Porque através dele a gente está vendo injustiças cometidas com ele também. Para que as coisas mudem, para que parem com a ideia de trazer porco no lugar de coelho. Para que respeitem a gente, de verdade. Que a justiça haja de verdade. É isso, meus amores. Vou ficando por aqui, falei pra caramba, mas eu tinha que mostrar isso tudo para vocês. É sempre assim, né? Então tá bom. Amo vocês, estou com saudade de todos vocês, todos, gente, todos. Beijo no coração de cada um, fiquem com Deus, até a próxima. Fui.